Bom, pessoal, vamos passar agora então para os aspectos econômicos do continente europeu. Vamos dividir essa parte em dois blocos, devido ao fato de tratar desses aspectos exigir bastante detalhamento. Então, apenas a nível de ilustração aí, essa aqui é a moeda de grande parte dos países europeus, é o euro. No segundo vídeo, vamos abordar o principal bloco político e econômico do continente, que é a União Europeia. Falar de economia, além de falar de atividades econômicas, é falar também de PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país no período de um ano. E aqui nós temos a lista dos 15 países mais ricos do mundo, dos 15 maiores PIBs do planeta Terra. No mapa, nós temos a Organização do Espaço Econômico Europeu. Nessa parte aqui de roxo, nós temos o espaço de economia dinâmica da Europa. É o centro da economia europeia, onde há maior modernização, maior pujança, maior desenvolvimento tecnológico, de inovação, de tecnopolos, e conforme vai se afastando desse centro dinâmico econômico, a gente tem as diversas periferias econômicas do continente europeu. Não dá para se referir à Europa de forma genérica, toda a Europa é muito rica, desenvolvida, não. Temos algumas partes, como essa em roxo aí, que se destacam no desenvolvimento econômico. Gosto sempre de trazer o mapa da liberdade econômica, mostrando aí que a Europa se destaca nesse quesito de liberdade econômica. Liberdade econômica, resumidamente, é a facilidade de fazer negócios, sem a burocracia estatal, sem a máquina estatal pesada e ineficiente, atravancando os negócios, os empreendimentos. Então, a Europa é um continente em que a maioria dos países são muito livres para a população fazer negócios. E é, inclusive, essa liberdade econômica que sustenta, que financia o estado de bem-estar social. É essa liberdade econômica que vai gerar riqueza, e essa riqueza, uma parte dela na forma de impostos, vai ser investido em previdência, saúde, educação, habitação, melhoria de condições sociais. Agora vamos passar para o setor primário europeu. O setor primário é aquele da agricultura, pecuária e extrativismo, é o setor que produz matéria-prima. A agricultura europeia possui elevada produtividade, tendo o seu campo bastante mecanizado. O campo bastante mecanizado é com amplo uso de tecnologias modernas, o que faz com que a PEA, que é a população economicamente ativa no campo, seja pequena. Então, pelo fato do campo ser muito moderno, muito mecanizado, muitas máquinas, muita tecnologia, não precisa de tanta mão de obra, de tanta gente trabalhando. Então, a população economicamente ativa no campo ela é bem pequena. Devido à cooperação entre os países da União Europeia, há forte subsídio. O que é subsídio? É ajuda financeira, técnica aos agricultores, pecuaristas. Então, há forte subsídio, ajuda para quem produz, para o produtor, por parte da União Europeia através do PAC. É um órgão aí da União Europeia chamado Política Agrícola Comum. No continente também há uma especialização regional na produção, ou seja, cada área do continente, principalmente da União Europeia, se dedica a produzir culturas em grande quantidade de acordo com o seu clima. Então, cada lugar vai se especializar, de acordo com o clima, numa produção agrícola. Um determinado lugar vai se especializar em hortifruti, o outro em grãos, em trigo, em cereais. Quanto à pecuária, é muito desenvolvida também. É uma pecuária muito moderna e associada à agricultura, ambas voltadas principalmente para atender o mercado interno. Tanto a agricultura quanto a pecuária são desenvolvidas para atender a demanda da população europeia. O que sobra é exportado para outras partes do mundo. A pesca também é bastante desenvolvida.
Os recursos minerais mais importantes do continente europeu são petróleo, carvão, ferro e manganês. Devido à forte industrialização, é necessário importá-los. Aí a população economicamente ativa, nós vemos que na agricultura, em verde aqui no gráfico, a população economicamente ativa na agricultura é muito pequena, na grande maioria dos países europeus. Por quê? E é basicamente por conta da modernização, da mecanização. Não precisa de tanta gente trabalhando no campo. A maioria da população europeia reside nas cidades. Vão trabalhar principalmente no setor de comércio, serviços. Imagem do campo europeu, da pecuária muito moderna. Aqui no mapa agropecuária, vemos o que predomina essa parte aqui, ó. Esse bege, que é a agricultura associada à criação de gado, uma agropecuária muito moderna, muito produtiva. E, por conta do campo ser muito mecanizado, muito moderno, não tem tanta gente morando no campo. A população europeia, maior parte dela, reside nas cidades, ou seja, é um continente de uma urbanização muito grande. Aí as principais zonas de pesca no mundo. Agora vamos passar para o setor secundário, principalmente aí a indústria, o setor de transformação. Setor altamente moderno, a indústria europeia é muito robotizada. A indústria europeia, de variados ramos, está entre as mais modernas do mundo. Alemanha, França, Reino Unido e Itália se destacam. Na Europa, situam-se as sedes das principais transnacionais do mundo, empresas que têm a sede em um país e têm filiais em várias partes do mundo. Então, na Europa, nós temos as principais transnacionais do mundo. A Fiat está na Itália, do ramo automobilístico, Volvo na Suécia, Volkswagen e Mercedes-Benz na Alemanha, Renault na França. Há muito investimento em pesquisa, ciência, tecnologia, muitos tecnopolos, principalmente nos principais países industrializados. Os países investem muito nesse setor de inovação tecnológica, científica. Apesar de muitas das plantas fabris terem deixado a Europa, a sede de muitas transnacionais ainda se mantém em seus países de origem. O centro de comando ainda continua na Europa, as muitas filiais que se espalham pelo mundo. Aí a imagem da alta tecnologia na indústria, Fiat na Itália, BIC da França, Nokia da Finlândia, Volkswagen, empresa transnacional com sede na Alemanha, Nestlé na Suíça, Philips nos Países Baixos. Aí o mapa trazendo o investimento em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. A Europa, os países, as empresas investem muito nesse setor de inovação tecnológica para produzir mercadorias melhores, mais eficientes, até mesmo para competir no mercado internacional nesse mundo globalizado. Planisférico, as principais regiões industriais do mundo, a Europa se destacando aí como uma das principais, tendo em seu território uma das principais regiões industriais do mundo. Agora vamos passar para a matriz energética europeia. O que é matriz energética? É o conjunto de fontes de energia que um determinado espaço geográfico utiliza. Então, na sequência aqui nós temos, em primeiro, se destacando, primeiro posto, o petróleo, em segundo, o gás natural, terceiro, carvão mineral, quarto, energia nuclear, quinto, fontes renováveis e aqui 1% outras fontes. É importante salientarmos que tem havido na Europa uma revisão das políticas energéticas, tendo em vista que petróleo, carvão mineral poluem demais o meio ambiente. Então a Europa está investindo muito em fontes alternativas de energia, com o pensamento de sustentabilidade e também para depender cada vez menos de petróleo, de gás que vem de outros países. Então, a importação de fontes de energia.
Um dos principais problemas da Europa, principalmente da União Europeia, é a dependência em relação a seus poucos fornecedores de petróleo e gás. A maior parte do gás da Europa vem da Rússia e da Líbia e da Argélia. O petróleo é importado da Líbia e da Rússia. O gás natural russo atravessa diversos países europeus. Alguns deles, como a Ucrânia, já impuseram restrições à sua passagem, por questões comerciais e políticas. Isso demonstra a fragilidade europeia diante de uma questão estratégica para sua economia e sobrevivência. Então, até mesmo para depender menos da Rússia, de países do norte da África, os países europeus estão investindo mais em fontes alternativas de energia, porque não tem petróleo e gás suficiente. Eles precisam importar da Rússia, do norte, de países do norte da África. A rede de transportes da Europa é muito moderna, eficiente, muito integrada. O transporte rodoviário muito desenvolvido e moderno, ferroviário, aéreo, marítimo. Agora vamos passar para o setor terciário. O setor terciário é o do comércio e da prestação de serviços, é aquele setor que atende diretamente o consumidor. O setor gera mais de 50% do PIB dos países europeus e ocupa a maior parte da população economicamente ativa. É onde está concentrada a maior quantidade de pessoas trabalhadoras da população economicamente ativa. O comércio gera o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como transporte, serviços bancários. Vale ressaltar que o turismo também tem um peso importante na economia europeia. Aqui nós vemos a receita do turismo internacional. Alguns países europeus têm de 3 a 20%, por exemplo, da sua receita no turismo. Parte das exportações de bens e serviços, de 3 a 20%, encontram-se no turismo. E dos 10 países mais visitados do mundo, ou seja, os países que mais recebem turistas no mundo. Vamos ver aqui dos 10 quais são europeus: França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha. E o turismo, as pessoas vão para lazer, para recreação e gera o desenvolvimento de muitas outras atividades, como hotéis, restaurantes, resorts. Aí a turismofobia, que já tem sido comum em algumas partes da Europa, a população local já começando a ficar estressada com os turistas. Vale a pena dar uma pausa para ler o texto aí falando da turismofobia na Europa. O mapa aqui mostrando que a PEA, a população economicamente ativa, nos países europeus é muito grande. Ou seja, na ampla maioria dos países europeus, mais de 60% das pessoas que trabalham estão no comércio e nos serviços. Estrutura das exportações. Então, o que a Europa mais exporta? Vamos observar aqui desses 3 itens. O principal são manufaturas, produtos manufaturados, industrializados. A questão do desemprego, como eu disse, o desemprego na Europa por conta da questão da modernização, da tecnologia retirando postos de trabalho, é o que chamamos de desemprego estrutural, e também muitas empresas indo embora. Aqui no mapa, porcentagem das pessoas que estão desempregadas. Vemos aí Espanha e Grécia com uma parcela muito grande da população desempregada. Vamos falar agora das cidades globais. O que são cidades globais? São cidades que têm uma importância econômica, política, cultural no mundo todo. E a Europa tem muitas cidades globais. Trazemos aqui algumas cidades europeias. Não necessariamente cidades globais, mas cidades muito importantes no continente. Aqui temos uma ilustração de Londres, Paris, Roma, Madrid, Lisboa, Amsterdã, Moscou, que além de ser uma cidade global, é uma mega cidade, ou seja, uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. Agora, para terminarmos, vamos falar da regionalização da Europa. Temos várias formas de regionalizar o espaço europeu. O que é regionalizar? Dividir em partes de acordo com algum critério.
Essa regionalização vai utilizar aspectos econômicos de uma forma geral. Então, em roxo aqui nós temos a Europa Ocidental, que se destaca pela industrialização, é a parte mais rica, mais industrializada da Europa. Aqui em laranja temos a chamada Europa Setentrional, a palavra setentrional significa norte. Na economia se destaca a pesca, o extrativismo, a extração principalmente de madeira, das florestas de conífera. Europa Centro-Oriental, em verde no mapa aqui, é a Europa que era socialista e que agora está em transição para o capitalismo, por isso também são chamadas de economias em transição ou de transição. Eram socialistas, estão adotando cada vez mais, se abrindo cada vez mais ao capitalismo. E temos também a Europa Mediterrânea, formada aqui pela Península Ibérica, Península Itálica e Península Balcânica. Grécia, Itália, Espanha, Portugal. É uma Europa que se destaca na agricultura e no turismo. Então, aqui os tópicos falando dos aspectos econômicos de cada uma dessas porções, falando da economia da Europa Ocidental, da Europa Setentrional, da Europa Centro-Oriental, da Europa Mediterrânea. Outra regionalização da Europa, agora pelo critério única e exclusivamente da industrialização. Em amarelo, países desenvolvidos altamente industrializados. Em roxo, países desenvolvidos com menor grau de industrialização. Em verde, países em processo de industrialização. E em laranja, países com economia de transição. Como eu disse, eram países socialistas se adaptando ao capitalismo. E, por fim, a principal regionalização utilizada na geografia para o continente europeu é aquela que vai dividir a Europa em Europa Ocidental, de verde, e Europa Oriental, aqui a porção de laranja. Então, vamos ver aí as principais diferenças entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Cuidado, gente, não confundir. Ocidental é oeste, oriental é o leste. Europa Ocidental, historicamente aliada dos Estados Unidos, sempre se mantiveram capitalistas e é a mais desenvolvida, mais rica, mais moderna. E Europa Oriental, historicamente, foi aliada da União Soviética, ainda que de forma forçada. Foram socialistas durante muitas décadas e é a Europa menos desenvolvida, um pouco mais atrasada, chamada de economias de transição, ou economias em transição. Por que a Europa Oriental ela é inferior nos indicadores socioeconômicos? Primeiro, temos aqui os principais motivos. A Europa Oriental foi muito dominada e destruída pela Alemanha nazista na Segunda Guerra, depois teve a dominação soviética e também pelos próprios problemas inerentes ao socialismo, gerou muito atraso. A economia planificada, falta de estímulo à produtividade, o excesso de burocracia para empreender, para desenvolver a economia, falta de competitividade, fuga de cérebros, etc. O que é fuga de cérebros? Quando esses países adotaram o socialismo, as principais mentes brilhantes, os principais cientistas, eles foram embora do país devido a não ficarem estimulados a desenvolverem tecnologias modernas. Então, essa fuga de cérebros contribuiu bastante para prejudicar esses países. Aqui a ilustração da burocracia. Para produzir alguma coisa que seja, tinha que ter todo aquele controle do Estado, o Estado controlava tudo. Economia planificada significa o Estado decidindo o que, como, quando, onde vai ser produzido alguma coisa. E o próprio socialismo, com o seu ideal de igualdade radical, ou seja, quase todos recebiam o mesmo salário, isso desestimulava as pessoas a produzirem mais. Já que eu vou ganhar o mesmo salário que ele, eu não preciso produzir mais. Então, houve uma diminuição de produtividade em vários países. Não havia estímulo à produção, não havia competitividade, e isso foi
causando uma defasagem tecnológica muito grande nos países que adotaram o socialismo, devido a esses problemas inerentes ao socialismo. Assim, pessoal, nós terminamos essa primeira parte do nosso estudo de economia do continente europeu.